Olá, sejam bem-vindos ao Aconteceu no Rio Grande do Sul, uma nova temporada em 2025, a segunda, que terá como tema a Guerra dos Farrapos. Serão 4 episódios e nós vamos aprofundar o conhecimento sobre os personagens importantes. O primeiro episódio, sobre Bento Gonçalves, o general, depois um herói, um mito do Rio Grande do Sul. O segundo, sobre Duque de Caxias, o pacificador. O terceiro, sobre os lanceiros negros. E o quarto, o vira-casaca Bento Manuel. A temporada tem o patrocínio de Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor. Sans Clube, vale muito ser Sans. Chegou o novo Chevrolet Onix, venha conhecer. Piracanjuba, 70 anos, viver bem é celebrar a nossa história. Copa Energia e Liquigás, energia que transforma vidas. E Blueville, tá em tudo, em cada grão tem uma história. O convidado para apresentar em detalhes, Bento Gonçalves, o presidente da República Rio-Grandense, líder da insurreição dos Farroupilhas na província do Rio Grande do Sul, é o historiador, museólogo, autor de uma biografia sobre Bento Gonçalves, o livro que já teve a publicação do primeiro volume, Bento Gonçalves, do Nascimento à Revolução. Giovanni Mesquita, muito bem-vindo. Bom, agradeço, saudações, Stout, saudações aos, não só aos ouvintes, mas todos os assistentes, digamos assim, e vamos falar sobre Bento Gonçalves e a Revolução Farroupilha. São vários aspectos, tem Bento antes, durante e depois da guerra, da Revolução Farroupilha, que foi de 1835 a 1845. Ele virou depois um mito, é nome de cidade, de ruas, de avenidas, de escolas no Rio Grande do Sul. Antes de 1835, quem era Bento Gonçalves da Silva? O que fazia? Onde morava? Eu tenho um dos capítulos que eu coloquei de Bentinho a Sucre, né? Então, que passa um pouco essa coisa desse período em que do nascimento dele, da infância, da adolescência, etc., que são momentos muito difíceis de conseguir material a respeito, bastante difícil, né? Então tem coisas muito superficiais. A gente começa a saber mais dele quando ele entra a serviço, né, como soldado. A primeira participação dele como soldado é em 1811, quando o Diogo de Souza, né, ele invade a Banda Oriental, que é a primeira invasão portuguesa na Banda Oriental. E aí, então, a gente começa a ter algumas informações sobre ele. Mas o que a gente poderia dizer do período anterior? Que seria interessante, assim, o Bento Gonçalves, ele é bisneto do Jerônimo de Ornelas, né, o camarada que tinha as terras que hoje é Porto Alegre. Então, depois que eles saíram de Porto Alegre, todo o clã se retirou de Porto Alegre, e é muito interessante saber que, nesse período, essas famílias, eles eram verdadeiras empresas familiares, né, com toda uma estrutura hierárquica aqui do patriarca, né, a todos os irmãos, cunhados e etc. E eles saíram daqui, né, não vou entrar em questão por quê, e eles estavam aqui porque Porto Alegre fica num ponto de referência estratégico, que é com a confluência entre os 5 rios aos 4 rios que despejam no delta do Jacuí, e a ligação com a Lagoa dos Patos e daí ao mar, né? Então eles já tinham aqui. Como eles tiveram que sair daqui, eles foram para outros pontos estratégicos no estado. Então eles foram para a confluência do Jacuí e do Taquari, onde, só para se ter uma ideia, eles fundaram Triunfo, Arroio dos Ratos, Tapes, Guaíba, Santo Amaro, Taquari, São Jerônimo, entre outras, né? Então, a participação da família ali foi muito importante. Então, tudo que vinha do interior do estado acabava funilando ali na confluência desses 2 rios. E dali o transporte de comércio, de pecuário ou agrícola chegava a Porto Alegre com uma certa facilidade. Logo depois, eles adquiriram uma série de terras na região de Camaquã. Inclusive a cidade de Camaquã foi fundada por eles, né? E ali
eles tinham então várias instâncias, várias fazendas. A principal, a mais conhecida pelo menos, é a do Cristal, que é onde tem hoje o Parque General Bento Gonçalves, né? E então, eles estando ali no Camaquã, eles tinham acesso à Lagoa dos Patos sem precisar passar por Porto Alegre, né? Da Lagoa dos Patos direto a Pelotas, que quando eles começaram não tinha ainda, mas a Pelotas e a Rio Grande a saída pelo mar, né? O pai do Bento era estancieiro, a mãe dele era a neta do Jerônimo de Ornelas, ou seja, a família vivia da estância, ou várias estâncias. Eu escrevo aqui que não é exagero dizer, né, que em determinado momento a família e todos, né, os seus agregados, que eles tinham como uma empresa familiar mesmo, eles eram proprietários ou estavam presentes pelo menos na metade do Rio Grande do Sul da época, né, dentro dos parâmetros que não são exatamente os que tem hoje. Mas não só estancieiros, que uma questão fundamental nessas empresas familiares desse período é que tu tinha que ter um filho que fosse padre, por exemplo, né? Outros que fossem militar, etc. Então, o pai do Bento Gonçalves, ele era alferes. E mais depois, no final da vida dele, ele foi tesoureiro da província. Então, isso, inclusive, gerou um distanciamento entre os dois nesse período de infância, porque o Bento ficou em Camaquã sob o cuidado do irmão dele, o Antônio, e o pai dele e a mãe dele viviam em Porto Alegre. Então, o Bento veio por um período estudar em Porto Alegre, porque a família tinha designado ele para ser padre, mas ele não levou muito jeito. O pai queria que ele fosse padre, mas ele gostava mesmo era da peleia e do campo. O que aconteceu? Ele ficou aqui por um tempo, fez a instrução básica e voltou para o campo, que era o que ele gostava, né? Que era a lida campeira. E daí, né? foi para a região da fronteira depois? Aí ele voltou para Camaquã. Para Camaquã. Em Camaquã, inclusive, tem relatos do irmão dele dizendo assim, ele é muito importante para mim aqui, eu preciso dele na fazenda, para cuidar do gado, para cuidar das coisas, etc. Depois que ele serve em 1811, né, nessa invasão do Uruguai, do Dom Diogo de Souza, ele participa ali, né, daquele conflito, que é um conflito que demora mais ou menos um ano, e só que, como esse conflito é dentro do Uruguai, ele acaba depois disso ficando no Uruguai. Então ele se estabelece em Melo, que na época se chamava Cerro Largo. E aí, em Cerro Largo e Melo, onde ele compra estância e tem comércio também de secos e molhados, ele conhece a Caetana, né? Aí ele se casa com a Caetana. Isso lá no Uruguai. Ela era filha de um estancieiro. Uruguaio. Ela era filha de um estancieiro uruguaio, né? Então, esse estancieiro uruguaio também tinha cargo público dentro da estrutura do Uruguai. O próprio Bento chegou a ser alcaide da cidade de Melo, né? Precisamos lembrar que também o que é o Uruguai hoje foi uma província do Brasil, aliás, em 1828 que conseguiu a independência. Isso foi um pouco depois, né? Esse período que eu estou falando é um pouco anterior. É o período em que o Dom João VI, né, ele começa a ter a tentar, porque o que ele queria? Ele queria que o Brasil se expandisse ao sul até o Rio Paraná e ao Rio Uruguai, a desembocadura no Prata. Ele tendo toda essa região, ele dominaria, né, ali com importantes vias ali, então poderia vir transporte marítimo do Mato Grosso, né, e entrar e sair ao mar, né? Então essa era a pretensão do Império. Então, por isso, essas invasões todas. Teve, então, invasão em 1810, depois teve uma em 1816, depois teve uma em 1800, não me lembro agora se foi 22 ou 23, até que, né, derrotado Artigas, que era a pedra no sapato do Império Português, né, ainda Império Português, eles finalmente conseguem estabelecer a tal da província Cisplatina, anexar o Brasil, a banda oriental, né, que ainda não era o Uruguai, a província Cisplatina. Essa é uma contextualização importante para entender o ambiente em que cresceu
Bento Gonçalves como liderança também entre estancieiros dentro das forças militares. Ele casado, fica no Uruguai, vem para Camaquã. Como é que é essa vida nos primeiros anos? A participação dele no exército, porque em 1835, quando começa a Guerra dos Farrapos, ele já era coronel. Sim. Bom, a questão é que ele viveu 14 anos no Uruguai, né, nesse período. Tempo. 14 anos no Uruguai. Mas eles tinham uma vida muito movediça, né? Então, por quê? Porque todas essas instâncias que ele tinha, todos os negócios que ele tinha, o centro, o pesado do negócio era trazer gado do Uruguai para o Brasil, né? Trazer esse gado do Uruguai para o Brasil. Então, obviamente, ele estava sempre circulando nessa região de fronteira. Ele era muito conhecido nessa região de fronteira. Depois, quando eles... E aí, nesse período, que é uma questão importante, ele acaba conhecendo todos os caras, né, que são importantes nesse processo de independência do Uruguai, não só de independência do Uruguai, mas tem todo um processo de independências nacionais, de lutas anticoloniais acontecendo na América Latina, né, e no Prata. Então ele tem, e aí que está, né, a gente estava se perguntando, algumas pessoas perguntam em que momento ele deixou de ser monarquista, se transformou republicano, né? Acredito que foi um processo, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Mas a gente poderia dizer que nesse período ele conheceu e conviveu com Artigas, com Lavagerra, com o Rivera, também provavelmente com Roças, que eram todos republicanos. Teve uma forte influência republicana nesse período. Sim, teve uma forte influência republicana. E aí aconteceu um fato que é muito importante, que foi em 1822, né? Que é a independência do Brasil, né? A independência do Brasil, as pessoas dizem assim, sim, o lugar que teve as batalhas, em que realmente se fez a independência do Brasil, foi na Bahia, onde tinha as principais forças portuguesas, etc. De fato, só que a mesma quantidade de forças portuguesas tinha em Montevidéu. E como a província cisplatina era anexa ao Brasil, então houve uma batalha muito forte lá, houve um cerco de muitos meses lá, até que conseguissem expulsar os portugueses que tinham vindo com um regimento de 5.000 homens, exatamente para a ocupação do Uruguai, exatamente para a anexação da Cisplatina. Então, quando aconteceu a independência do Brasil, esses regimentos, esses milhares de portugueses estavam lá. E daí agora a gente já vai começar a chegar mais perto. Independência do Brasil, 1822. Daí, 1831, fato importante que é o Dom Pedro I, imperador, ele deixa o país, abdica do trono, deixa o filho aqui, que tinha na época 5 anos, viria a ser depois Dom Pedro II, e o Brasil vem a partir de 31, de um período de regentes governando. Era um menino, o futuro imperador Dom Pedro II. E aí começam a surgir revoltas em várias províncias. O que estava fazendo aqui nessa época o Bento Gonçalves? Porque a gente já está falando, ele já era um homem maduro, porque em 1835, para vocês terem uma ideia, logo depois do início da guerra, ele fez 47 anos. Nesse período, ele era responsável pelo exército do Império na região de fronteira. Eu acho que é fundamental essa questão da derrubada do Dom Pedro. O Dom Pedro ele não saiu por livre e espontânea vontade, teve uma revolução, a revolução derrubou ele, né? Então, e é muito interessante porque a saída da deposição do Dom Pedro teve muito a ver com a história do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque no momento em que eles perderam a província cisplatina e as tropas que lutaram aqui, elas colocavam a culpa nele, da falta de administração do governo dele, por essa perda da Cisplatina. E isso teve um impacto muito forte no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque sustou, em grande parte, o fluxo de gado que vinha da banda oriental. E isso detonou
teve um baque muito grande na economia charqueadora, na economia da pecuária, etc. Então, aquelas ideias que eles já tinham e que já estavam sendo semeadas de república, do liberalismo, da constitucionalidade, etc., nesse momento em que a crise se agravou, elas começaram a se aprofundar. Então, em 1827, tu já tem registro de liberais exaltados que se juntam e com a participação do Bento Gonçalves. E aí, então, a coisa começa a evoluir, começa a haver um radicalismo, tem a derrubada do Dom Pedro. Os liberais vencem, derrubam o Dom Pedro, e aí uma parte dos liberais acreditava que aquilo já estaria apontando para a República, que eles teriam colocado o filho do Dom Pedro, uma criança, como uma espécie de momento de transição, e que a transição natural disso seria a República. Quando os chamados liberais exaltados, porque até nesse período não existia essa divisão aconteceu a partir do final de 31. Quando os liberais moderados demonstram que eles querem continuar com a monarquia, que eles não estão pensando na república, acontece o racha entre os liberais. E nesse racha que surge o Partido Farroupilha, né, que surge em 1831 no Rio de Janeiro. Que vem dos exaltados. Porque vamos lembrar, então, na época a política era dividida entre os conservadores e liberais, é isso? Não. No momento em que eles derrubaram o Dom Pedro, tá? Tu tinha os caramurus também, que a gente poderia chamar dos conservadores, dos reacionários, na realidade, porque eles queriam a retomada do Dom Pedro, a bandeira deles era a retomada do Dom Pedro. Mas entre os liberais eram divididos entre exaltados e moderados, né? Os exaltados eram claramente republicanos, abertamente, até onde dava para ser abertamente republicano, eles eram republicanos. Então, E os exaltados passaram a ser conhecidos como farroupilhas. Os exaltados, na realidade, eles tinham várias nominações país afora, né? Mas onde surgiu os farroupilhas, que foi no Rio de Janeiro, em 1831, eles já surgiram com o nome de Farroupilha. E eles tinham 2 jornais, inclusive, né? Que era a Matraca Farroupilha e a Jurubeba Farroupilha. Então, eles levaram as principais lutas que derrubou o Dom Pedro. Só que logo depois que os moderados assumiram o governo, eles começaram a ser perseguidos. E eles começaram a ser presos e deportados. E um dos caras que foi preso e deportado e que chegou aqui foi o Alpoim. O Alpoim que fundou o Partido Farroupilha. Certo? Mas antes, quando ele não tinha chegado ainda, e aí agora voltamos ao Bento, né? Então, porque o Bento, até esse momento, a carreira dele foi o seguinte: ele se transformou em capitão no período das lutas platinas, da luta lá contra o Artigas. Depois, em 32, né? Ele já era coronel e ele foi nomeado como comandante da Guarda Nacional, que era um dos cargos militares mais importantes que existiam, né? Comandante da Guarda Nacional na fronteira sul, é isso? Não. Comandante da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. Antes disso, ele era comandante da fronteira de Jaguarão. Que é no sul do estado, que tinha a divisão, tinha uma pro-oeste também, né? Sim, tinha a de Jaguarão e tinha a de Santana do Livramento. Então ele era lá de Jaguarão e daí depois ele passou a ser de toda a província. Exatamente. E aqui, nesse momento, acontece um fato interessante, porque aqui, nesse momento, ele já começa a se apresentar como... Não só como um militar, ou seja, ele mas como um líder político. Militar e passou a ser um líder político também. Exatamente, como um líder político, né? Então, a política ali era muito forte, porque a política era muito influenciada pelo que acontecia no Uruguai. Todas as lutas entre o Rivera, entre o Lavageira e outros ali, o Uribe, acabavam influenciando na fronteira. O Brasil, né, ou o pessoal da fronteira, eles sempre acabavam apoiando determinado partido dentro do Uruguai e participando dessa política. E já nesse cenário político, porque daí em 1835 o Rio Grande do Sul, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, teve a sua primeira assembleia com deputados eleitos. Sim. Correto? E Bento Gonçalves era um dos principais nomes, ou o principal nome dessa assembleia.
O que ocorre? Ocorre que, com a derrubada do Dom Pedro, né, se tem a retomada da ideia de assembleias provinciais, porque tinha havido uma Assembleia Constituinte que o Dom Pedro tinha fechado, né? E aí eles fizeram, logo que eles puderam, né, depois de 31, eles fizeram essas assembleias no país inteiro. Então, o Bento Gonçalves foi um desses deputados, mas o interessante disso é que já nesse momento o Partido Exaltado, e já o Partido Farroupilha, e o Partido Farroupilha já existia, conseguiu várias cadeiras na Assembleia Provincial. E o líder era Bento Gonçalves, do partido? Essa que é a questão importante, né? Então, sobre o partido foi fundado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, tem gente que diz Porto Alegre nunca foi Farroupilha. Não, Porto Alegre era o cerne, era o centro nervoso dos farroupilhas, né? Depois que eles acabaram perdendo a cidade por outras razões. Mas, então, o que acontece? Em 32, eles começam a se organizar. Eles montam a chamada Loja Filantropia e Liberdade, que é a sociedade, e ali nessa loja, né, que é a loja que o pessoal chama de maçom, na minha opinião, eram partidos secretos e de conspiração, porque não era possibilidade de ter partidos republicanos pela lei do Império, o cara era preso, né, era um crime, né, ser republicano. E aí o que eles montaram? Eles montaram um gabinete de leitura, que era a questão da formação, eles montaram uma sociedade, que era a sociedade conspirativa, onde os líderes reuniam e faziam toda a discussão política, e eles montaram, e eles tinham um jornal de propaganda, que era o jornal O Continentino. Então eles montaram essa estrutura política partidária. Em 1832, isso? E começa em 1800... Na realidade, começa antes de 1832. Começa em 31, quando é fundada essa loja. Então já era um proto-partido Farroupilha. E quando chega o Alpoim fecha, se reúne com esses líderes que já tem por aqui. E aí, esses líderes, é importante isso que seja dito. As pessoas dizem assim, o Partido Farroupilha era um partido de latifundiários, não sei o quê. No seu começo, não. Não existia nenhum latifundiário no núcleo original do Partido Farroupilha. O que tinham? Eram os caras da classe média, eram os funcionários, eram os soldados e etc. Então, até tem uma lista aqui, que eu não vou entrar no caso, mas essa lista original, tu tinha soldados, né? Caso Mariano de Matos e o Lime Silva, tu tinha farmacêutico, advogados, jornalistas, e tu tinha o Zambecari, por exemplo, que era geógrafo, né, botânico. Então, era essa vanguarda política, ela era uma vanguarda toda dos setores médios radicalizados, que tinham como bandeira as bandeiras da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade, humanidade, que depois eles colocaram lá na bandeira, certo? E esse pessoal aqui, eles eram abertamente jacobinos, toda a inspiração deles era de jacobinos. Qual é o único latifundiário que supostamente tinha, nesse momento? Era o Bento Gonçalves. Mas o Bento Gonçalves não se apresentava como Farroupilha. Ele não se apresentava como Farroupilha? Nem como republicano. O Bento Gonçalves era uma espécie de uma mão oculta, né? E essa movimentação que o Bento Gonçalves... Porque uma coisa se fala muito, o Bento Gonçalves militar, etc. Mas, para mim, o grande valor do Bento Gonçalves era como articulador político. O Bento Gonçalves foi um articulador político muito esperto, muito inteligente. Por quê? Porque se nesse momento em que ele já tinha contato com a sociedade continentina, etc., ele tivesse se colocado como Farroupilha, talvez ele tivesse rompido o contato político que ele tinha com os latifundiários do interior do Estado. E era ele o cara que fazia a ligação entre essa pequena burguesia radicalizada e esses latifundiários do Estado. E quais latifundiários? Por que esses latifundiários embarcaram nessa questão? Porque esses latifundiários do Rio Grande do Sul, eles dependiam da pecuária. E a pecuária dependia do mercado interno. E todas as políticas do Império não
privilegiavam o mercado interno? Privilegiavam o setor de exportação. No caso do charque. No caso de todos os produtos de pecuária. Mas aqui a atenção especial era o charque. Sim, mas o mercado desse pessoal aqui era Minas, era o Rio, ou seja, era o Brasil, era o mercado interno do Brasil. Existia vendas para fora do Brasil, mas o peso era o mercado interno do Brasil. Então, eles precisavam, né? E eles eram uma burguesia bastante rica, né? Eles tinham um veio ali muito rico. Só para te ter uma ideia, o Rio Grande do Sul era tão rico nesse período que a única província portuguesa, no período um pouco anterior à independência, a única província portuguesa que era tão rica quanto o Rio Grande do Sul era a Angola, com o tráfico de escravos. Né? O Rio Grande do Sul rivalizava economicamente com isso aí. Então, era muito importante. Bom, a gente está chegando agora a essa fase do início da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos, em 1835. A gente tem vários aspectos ainda curiosos envolvendo Bento Gonçalves para serem abordados. Mas é importante a gente colocar, então, o 20 de setembro de 1835, porque existiu essa invasão de Porto Alegre, o que estava incomodando Bento Gonçalves e esse grupo. Vamos lembrar que na época o presidente da província era Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Aquele gesto, qual era o objetivo? Queriam ali fundar uma nova nação, uma república naquele momento ou não? Como eu disse, esses subterfúgios políticos usados nesse período, porque, como eu disse, era proibido por lei ser republicano, né? Dava cadeia, dava uma série de situações. Ele deixa muito confuso de tu fazer uma análise do que estava acontecendo. Mas, para te ter uma ideia, o Bento Gonçalves ele foi mandado para o Rio de Janeiro em 32 ou 33, não tenho certeza, para prestar conta lá, porque os caras estavam dizendo que ele estava querendo fazer uma separação no Rio Grande do Sul. Já estava sendo acusado nessa época. Nessa época já estava sendo acusado. E principalmente pela aproximação dele com Lavagerra, que ele deu exílio sendo comandante da fronteira. E aí só que ele volta de lá fortalecido, porque os liberais, por sua vez os liberais exaltados do Rio de Janeiro, estão com força naquele momento, estão interessados em combater os liberais. Os liberais ainda não tem bem essa divisão entre exaltados, né? Então os liberais eles estão num momento de grande confronto com os caramurus, com os reacionários, com os restauracionistas. E aí ele chega lá para ser punido e ele volta como comandante da Guarda Nacional, com uma pensão, né, com lá uma comenda de honra, e conseguiu derrubar o camarada que tinha até então. O presidente anterior, ele indicou o Braga. Indicou o Braga. O Braga que era gaúcho, né? O gaúcho e que tinha um passado liberal também. Né? E que tinha um passado liberal. Só que quando chega aqui, o caldo entorna, né? A situação, o Braga acaba se aproximando dos caramurus, né? Porque eu acho que o Braga começa a perceber que existe um movimento republicano forte ali, e que esse movimento republicano ele coloca em ameaça a monarquia, e o Braga percebe. E olha só que interessante, o Braga ele não vai contra o Mariano de Matos, ou contra o Lime Silva, o Braga vai contra o Bento, que se dizia leal à coroa e à monarquia. Ou seja, o Braga tinha entendido quem é que estava por trás daquele movimento todo. Então, no momento em que se junta a crise econômica, que não tinha se resolvido ainda, com a crise política, porque esse pessoal, eles defendiam que a Constituição fosse cumprida, e a Constituição não estava sendo cumprida, principalmente as emendas constitucionais que foram feitas, começou todo esse conflito. Então, juntou a questão econômica com a questão política. E
o Bento Gonçalves, com a sua liderança, ele conseguiu unir os farroupilhas, né, com esses liberais estancieiros da burguesia que tinham uma visão mais liberal. E essa junção, né, então eles fizeram esse primeiro movimento, que a gente fala em ocupação de Porto Alegre, mas na realidade todas as grandes cidades do estado foram ocupadas no dia 20 de setembro. Foi um movimento enorme. Aliás, tem uma curiosidade, o Bento Gonçalves não entrou em Porto Alegre no dia 20, ele entrou depois, um dia depois. Dia 21 parece que ele chegou aqui. Ele entrou um dia depois, porque ele estava esperando o início do movimento lá no outro lado do Guaíba, onde hoje é o município de Guaíba, em Pedras Brancas. Quem comandou o processo aqui foi o Onofre Pires, né? E o Gomes Jardim estava aqui também. E o Gomes Jardim Eles foram os que estavam em Porto Alegre no dia 20. Foram os que estavam nessa vanguarda. E daí o Braga foi embora, daí o Bento voltou, entrou no outro dia aqui já saudado, sem nenhuma dificuldade. Sim. E, não, eles já entraram sem nenhuma dificuldade. Porque eles tinham, na noite ainda do dia 19 de setembro, teve um combate rápido ali na ponte, né, da Azenha. E daí começou, inclusive, chegaram lá no palácio dizendo que tinha muito mais gente do que tinha na Zenha. E na realidade o que aconteceu? Quando o Braga percebeu que ele não conseguia juntar meia dúzia de gente que fosse legal para ele embarcou para Rio Grande. E como é que se deu a ocupação de Porto Alegre, né? Dizem que o Onofre Pires, que era um gigante, né? Ele chegou nos portões da cidade e deu uns murros e mandou os caras abrir. E os caras abriram, por quê? Porque quem cuidava o portão da cidade era o 8º. Né? Era o 8º de cavalaria. E o 8º de cavalaria, entre outros, tinha como comandante o Lime Silva. Ou seja, os farroupilhas eles já tinham tomado toda a estrutura. E aí eles tomam Porto Alegre. E aí eles passam um ano com um movimento reivindicativo. Na realidade, 20 de setembro, que marca o começo da Revolução, ele foi uma espécie de um protesto armado, em que eles não se diziam... Eles não estavam ali para estabelecer uma república ou coisa parecida. Eles estavam ali para que se fizesse cumprir a Constituição. Né? Então, que a Constituição fosse cumprida, que tudo que foi pedido fosse cumprido, etc. Então, tu teve um período, né, de um ano em que se teve negociações com o Império. Até que o Império manda um novo presidente, só que o novo presidente chega aqui, em vez de conciliar, o novo presidente se reúne em Rio Grande, manda chamar todos os leais à coroa que estavam dispersos, que tinham fugido para o Uruguai ou que estavam em outro lugar, né? E começa a resistência contra os farroupilhas. A gente não vai contar toda a guerra aqui neste episódio, né? Não vai dar tempo, mas vamos lembrar da data da proclamação da República Rio-Grandense, não foi pelo Bento Gonçalves, né? Esse é um ponto importante. Ela ocorreu em 11 de setembro de 1836 pelo coronel Antônio de Souza Neto. O Bento... Nesse período ele estava aqui mais perto de Porto Alegre e queria ir em direção ao sul do estado, em direção a Piratini, e daí acontece um momento que é muito importante dos 10 anos da Guerra dos Farrapos, que foi a primeira prisão dele aqui na Ilha do Fanfa, no Rio de Jacuí. Depois ele foi mandado para o Rio de Janeiro, Salvador, a fuga e a volta ao Rio Grande do Sul. Como é que se deu essa prisão e depois quem o apoiou para conseguir fugir lá em Salvador? O que acontece assim, os imperiais eles conseguem retomar Porto Alegre. Eles retomam Porto Alegre de dentro, né? Os caras que estavam presos conseguem tomar Porto Alegre. Não vou fazer descrições agora, mas eles retomam Porto Alegre em junho. E o que acontece? O Bento Gonçalves, com parte das tropas, ele vem e sitia Porto Alegre. Aí eles têm, em setembro, né, como tu falou, tem a Batalha do Seival, que o Neto manda, que o Neto proclama a República, etc. Tem gente, mas porque o Neto estava de conluio com as outras lideranças, porque tu não vê um documento em que tem alguma liderança reclamando do Neto ter feito. E só um detalhe importante, o grosso, que isso é importante, que as pessoas não esqueçam, o grosso da tropa que foi lá, que venceu e que estabeleceu a República Rio-Grandense, era de lanceiros negros, era de lanceiros e infantes negros, né?
Então não eram de soldados de linha, coisa parecida, o grosso era... isso eu acho que é um dado bastante importante. Aí o Bento Gonçalves resolve voltar para o interior, né? Quem estava defendendo Porto Alegre era o Bento Manuel, e o Bento Manuel era um grande soldado, pode dizer o que tu quiser dele, mas ele era um gênio militar. E o Bento vai voltando com as tropas, e ele se retira rapidamente em segredo, e ele pensa assim, bom, vamos voltar, tá tudo certo, né? E eles vêm tranquilo. Quando eles vão atravessar o Jacuí, eles atravessam para a ilha de Fanfa. Tem que atravessar para a ilha de Fanfa na época, para depois atravessar para o outro lado. Só que aí o Bento Manuel vem por trás deles, e o Bento Manuel também tinha mandado navios. E, ou seja, eles ficam sitiados. E é uma grande derrota dos farroupilhas. Os farroupilhas tinham acabado de ter uma grande vitória em Ceival e acabam de ter uma grande derrota. Porque além de ter 900 baixas, todos os grandes líderes farroupilhas que estavam ali, eles foram presos e foram levados para o Rio de Janeiro. A gente está falando de outubro de 1836, essa prisão. Daí o Bento ele é trazido preso aqui em Porto Alegre, depois Rio de Janeiro, e a fuga vai ocorrer em Salvador. Eles têm uma tentativa de fuga no Rio de Janeiro, onde o Onofre Pires e outras lideranças conseguem fugir, o Bento não consegue. Aliás, tem uma curiosidade, por que ele não fugiu? Ele ficou mesmo porque um parceiro era meio gordinho e não passou? Sim, exatamente. Que era o Boticário. Pedro Boticário. O Pedro Boticário. Pedro Boticário, ele trancou nas celas, e eu conhecia a Fortaleza de Santa Cruz, né? E aí o Pedro Boticário não passou no buraco? Porque o Bento era atlético, um cara magro, coisa e tal, o Bento passou na boa, e ele foi passar e ficou entalado, e aí o Bento não quis deixar Decidiu ficar. Porque isso é uma característica importante no tipo de liderança que o Bento exercia, porque ele construía empatia com seus liderados. E tanto é que nos combates que ele estava sempre na linha de frente. Ele não era aquele cara que ficava lá em cima do morro olhando as tropas se movimentarem, né? E, que era uma característica em geral dos farroupilhas, né? Então, os caras viviam e morriam por ele, porque sabiam que ele também estava na mesma situação e que ele se expunha às mesmas condições. Aí ele foi para Fortaleza, de Santa Cruz, também chamado... tiraram ele dali, porque o Rio de Janeiro tinha muito liberal farroupilha ainda, mandaram ele para Bahia, então, para o Forte. Só que lá também tinha um grupo de liberais exaltados que fizeram a movimentação e que conseguiram dar fuga para ele. Ele conseguiu autorização para nadar na volta do forte? Ele nadava todo dia de manhã, né? Os continentinos nessa época eram grandes nadadores, porque como não tinha ponte, os caras tinham que atravessar um monte de coisa a nado, né? E ele gostava muito de se exercitar, nadando, etc. E uma hora dessa ele nadou, foi até os barcos que estavam esperando. Já estava tudo certo, combinado. E ali se reuniu com os camaradas que, poucos meses depois, vão fazer a Sabinada. A Revolução de Sabinada, que também são liberais exaltados. E daí o Bento volta para o Rio Grande do Sul daí para assumir, porque, vamos lembrar, já tinha a República Rio-Grandense, que estava sendo presidida pelo Gomes Jardim, daí nesse retorno que ele é empossado lá em Piratini. Sim, ele volta para o Rio Grande do Sul. Obviamente ele é o líder natural, né, desse processo, ninguém contesta dele. Nesse momento não existia contestações. Chega com festa lá em Piratini. Sim, chega, né, ele chega com tudo. E aí eles começam, né? Tem o combate do Rio Pardo, que ele participa também, que é uma grande vitória dos farroupilhas, né? Os farroupilhas destroem uma das principais, ou a principal tropa que tem do Império. Ele chega em Piratini, só para a gente contextualizar, né, as datas, ele chega só em dezembro de 1837, né? Sim, porque ele foge em setembro de 37. Tudo na época era mais demorado. E ele não vem diretamente para o Rio Grande do Sul, ele passa um mês em Salvador conspirando com o pessoal. Inclusive, esse pessoal que ele conspira e que faz a rebelião chamada Sabinada e que é derrotado, 150 deles vêm para o Rio Grande do Sul e lutam do lado dos farroupilhas a revolução inteira até o fim.
150 baianos. Bom, então, quando ele chega, então ele foge em setembro, chega só nesse período que tu falou, em dezembro né? de 37. Sim, e aí em abril de 38 eles têm essa grande vitória, depois é toda a epopeia, né? O pessoal diz, a epopeia Farroupilha é um nome indevido. Não, não é um nome indevido. Eu sempre brinco, né, com meus alunos principalmente, que a Revolução Farroupilha é um Games of Thrones sem os dragões, a não ser que tu queira contar os dragões da independência, né? Porque existem muitos episódios, né? E tem o episódio, então, de Laguna, dos lanchões, do Garibaldi, mas aí etc. envolve um período da questão dos conflitos, das batalhas, mas também de administração de uma república. Ele era o presidente, então tinha ministérios, tinha passaporte, Sim, tinha moeda, tinha tudo, né? Tudo. E como é que foi esse período de Bento Gonçalves como presidente da República Rio-Grandense? Olha, eu não tenho grandes informações sobre isso, né? Aliás, vai ser até mesmo o teu próximo livro, o segundo volume, vai ser sobre esse o período da Revolução Farroupilha e até a morte dele. O que eu acredito, né, que eles nunca conseguiam fazer uma administração muito regular, porque existia uma guerra, Iam né? trocando de guerra, sede, eles tinham que ir trocando capital. de sede, coisa e tal, a guerra chamava, os combates chamavam. Mas aí, etc. nesse período, surgem divergências entre os próprios farroupilhas. Ele é Aí acusado de ditador, o que mais? Aí que está a questão. A questão começa a degringolar, né? A Revolução começa a entrar num período de declínio, quando eles perdem. Olha só como o Império ele era estratégico e inteligente. Por quê? Porque os farroupilhas tomaram todo o estado, menos Porto Alegre e Rio Grande. E com Porto Alegre e Rio Grande, eles dominavam toda a linha marítima, né, que era fundamental para tudo. Né, que era a questão mais importante, mais estratégica. Então, eles não têm uma saída para o mar, os farroupilhas precisam de uma saída para o mar. E aí que eles resolvem ir para Laguna, conseguem Porto Laguna. Eles chegam lá, Laguna eles tomam Laguna, mas acaba sendo uma experiência, acaba sendo um desastre. E aí eles acabam voltando, meio que corrido, meio que fugido, uma situação ruim. E aí as divergências entre eles começam a acontecer. Eles estabelecem um período para estabelecer uma constituição para essa república, que é em 1842 e 43. Nesse processo de discussão para a Constituição, se constitui, se cristaliza, se sedimenta duas alas do Partido Farroupilha. A ala majoritária, que é aí o Neto, é o Mariano de Matos, é o Gomes Jardim, é o Bento e todos esses, e do outro lado o Paulinho da Fontoura, o Onofre Pires, o Vicente da Fontoura, o Onofre Pires, o próprio Canabarro depois acaba, né, se juntando a esse grupo. E durante esse período que essa Constituição se dá, ela é escrita em Alegrete, existe o assassinato do Paulinho da Fontoura, que é irmão do Vicente da Fontoura. E todo mundo coloca, e essa minoria coloca a culpa no Bento Gonçalves. E por um tempo muita gente acreditou que era o Bento. Que era o Bento Gonçalves que tinha mandado matar o Paulinho da Fontoura. Mas depois descobriram que não foi. Por que ele foi morto contra? É curioso. Dizem que foi um problema passional, né? Que ele andava com a esposa de um outro camarada qualquer. O marido traído teria matado ele. Então, mas de fato me parece que não é, porque eu acho que os farroupilhas não seriam tão burros a ponto de matar o seu principal opositor, né? O opositor dentro, né? Dentro do principalmente movimento. Porque os farroupilhas, se eles tivessem que fazer isso, teriam chamado o cara para um duelo, eles não, sabe? Aliás, daí era indigno essa questão. Né? Um dos episódios espetaculares da Revolução Farroupilha é o duelo entre Bento Gonçalves e Onofre Pires, que era seu primo. E tem a ver, inclusive, com esse episódio anterior. Tem a ver, exatamente. Porque o Onofre acreditava que o Bento tinha mandado matar. Sim, e aí o que acontece? A minoria começa a dizer, os caras estão roubando, os caras estão impondo uma ditadura, os caras estão mandando matar gente. E o Onofre Pires, ele era muito forte, ele era muito grande, mas ele não era muito esperto. Né? E ele vai nessa pilha. Na espada, o Bento era melhor. Ele acredita nessa história e chama o Bento de ladrão da honra, ladrão da pátria, né? E etc. E o Bento, vai tirar publicamente, o Bento diz assim, retira o que tu disse. O cara diz, não, retiro, bom, então vamos resolver isso
né? E daí marcaram um duelo. Um duelo. Aí eles marcaram um duelo e eles Lá saem... hoje é território de Santana do Livramento, aquela região. Sim. E aí eles se apartam, os dois a cavalo, vão para um determinado lugar afastado e fazem esse duelo. O que os imperiais depois vão dizer que o Bento Gonçalves teria feito algum tipo de traição e de deslealdade, porque o Bento tinha 1,77 m mais ou menos, e o Onofre Pires devia ter 1,90 m, era um homem enorme e grande. Não teve testemunha esse duelo? Não, eles se afastaram e fizeram um duelo só os dois. Com espadas. Com espada. Só que aí que tá. Na espada, a questão física não é preponderante, e sim a habilidade. É uma questão técnica, né? Então, e o Bento Gonçalves junto com o Neto, eles eram as principais espadas do Estado. E daí o fato é que o Onofre saiu ferido desse duelo. Ele saiu ferido no braço, pegou uma artéria, ele demorou um tempo para morrer, não me lembro quanto tempo. E ele disse assim, não teve sujeira nenhuma, foi um duelo limpo. Ele morreu dias depois do duelo. Morreu dias depois do duelo. E isso fez com que essa racha, que já estava horrível, né, se aprofundasse. O duelo foi em fevereiro, 27 de fevereiro de 1844. Aqui já... o Duque de Caxias já estava aqui, vai ser um próximo episódio nosso, já estava aqui, os imperiais vinham acumulando vitórias, os farroupilhas com muitas dificuldades, mudando de sede, de capital, e daí a gente já vai chegar numa parte, antes disso, antes desse duelo, o Bento já tinha deixado a presidência do Estado para o Gomes Jardim. Sim, quando começa a dar essa situação na morte do Paulino da Fontoura e depois desses conflitos maiores, o Bento acaba se retirando, né, e colocando Continua na luta, mas não é mais o presidente. Não é mais o presidente. Inclusive, depois ele não é nem mais o comandante-geral das Forças Armadas, que eles passam para o Canabarro, né? O Canabarro depois assume como comandante supremo do Exército. Quando acontece Porongos, Canabarro é o presidente supremo. Tanto é que ele é uma das pessoas que conduz depois o chamado Tratado de Poncho Verde, que não se sabe se é exatamente um tratado. Sobre Porongos, o massacre dos lanceiros negros, que vai ser também um dos nossos episódios nessa temporada, uma questão que envolve os escravos que lutaram. Eles lutaram nos dois lados, mas a maior parte eram dos estancieiros, acabaram lutando com os farroupilhas. Bento Gonçalves, qual era a visão dele em relação à escravidão? Ele era abolicionista porque ele tinha escravos. O que acontece, né? Ironicamente, não é o fato de tu ter ou tu não ter escravos que define a tua posição sobre a escravidão. Tanto é que o cara que escreveu o primeiro texto teórico no Rio Grande do Sul, que era Chaves, alguma coisa, eu não me lembro agora exatamente o nome dele, que era de Pelotas, o cara era um dos maiores proprietários de escravos. E ele escreveu um livro em que ele defendia o fim da escravidão, porque ele dizia que a escravidão era um atraso econômico para o Estado. E que tinha que ser resolvida essa questão. E essa era a posição dos farroupilhas no país todo, né? Que era pela abolição. Então, eu sempre digo assim, o pessoal diz, não, mas ele tinha escravo, como é que ele era contra a escravidão? Ora, o Engels era dono de empresa capitalista e era comunista. Né? Então, tu tem a pessoa dentro do seu tempo, dentro do seu contexto, dentro da sua condição, né? Então, todos os farroupilhas, ou principalmente a maioria, com certeza, a maioria era a favor do abolicionismo. Bento Gonçalves deixava claro isso em discursos, textos? O Bento Gonçalves e os farroupilhos, eles deixavam claro que essa abolição tinha que acontecer. A minoria que era contra. O Fontoura e outros que eram contra a abolição da escravidão. E essa era uma das razões do racha dele na Constituição. Porque o Mariano de Matos, que era um mulato, né, carioca, o Mariano de Matos, ele apresentou uma emenda à Constituição com a abolição. E essa foi uma das questões centrais, né, também, que fez essa divisão entre esses dois setores. Fim da Guerra dos Farrapos, a pacificação em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde.
Bento Gonçalves estava ausente, ele não estava com os líderes farroupilhas lá em Ponte Verde para fazer a assinatura do acordo. Por quê? Não existia, né, um consenso sobre os termos, né, do final do final do conflito, né? Porque o Bento Gonçalves e um setor que ele comandava, eles queriam ser reconhecidos como uma república federada ao Império. E o Império não admitia isso de maneira nenhuma. Mas a minoria conduziu, né, todos os seus esforços e seus interesses para concluir esse acordo, né? Então, a ausência do Bento Gonçalves era um pouco isso. Mas também tem que considerar que, por mais que fosse uma posição política e etc., eles já não tinham tanta força política, mesmo tendo a maioria, porque eles estavam derrotados, né? A situação deles era insustentável. Ele não assina, mas é beneficiado também pelas cláusulas desse acordo. Como é a vida de Bento Gonçalves depois de 28 de fevereiro de 1845, quando os farroupilhas assinam os termos, aceitam as cláusulas do acordo de Ponte Verde? O que acontece, onde está, o que faz da vida, porque ele morreria logo em seguida. O que acontece assim nesse acordo, eu acho que o Império foi muito inteligente, né, e ele já tinha antecedentes em relação a isso. O que o Império disse? O Império disse assim, todos vocês que são oficiais farroupilhas ou que são soldados farroupilhas, vocês podem ser transferidos nas mesmas patentes e nos mesmos cargos para o Exército Imperial. Porque o Exército Imperial já previa a luta no Uruguai, já previa uma luta contra russas na Argentina, né? E ter esses soldados, sabe, era uma coisa extremamente importante. Sem falar que se eles não fizessem essas concessões, daqui a pouco terminava a luta agora e continuava ali adiante. O Bento, que já apresentava alguns problemas de saúde antes mesmo do final da Revolução, né? Se retirou para sua estância, né? Lá em Camaquã. Em Camaquã, Estância do Cristal, foi levando a sua vida lá, né? Se retirou. Ele sai da política. E se retirou, assim, não, até mesmo porque assim, o imperador fez o decreto do silêncio. Ele disse, a partir de agora, ninguém mais vai falar em Revolução Farroupilha, vamos tratar como se não existisse. Não só os farroupilhas não podem falar, os monarquistas também não podem falar, né? Então, o Bento ficou na dele e foi para lá. E ele morre exatamente quando ele vai fazer uma visita a Triunfo, que é onde ele tinha nascido. Na volta ele vai passar por Pedras Brancas, né? E ele acaba morrendo na casa do Gomes Jardins aos 59 anos de idade. O Bento Gonçalves nasceu em 1788, um ano 1788, né? E ele faleceu em 1847, no dia 18 de julho de 1847. A causa da morte, uma infecção na pleura, na volta do pulmão. Essa é a causa apontada historicamente. Tipo, sei lá, uma pneumonia, algo do gênero, assim, né? Alguma questão de problema respiratório. Depois da morte de Bento em 1847, a memória dele, quando ela volta, quando ele passa a ser um herói no Rio Grande do Sul? Como eu te disse, tem o decreto do silêncio, né? E o decreto do silêncio, ele se mantém até que quem quebra o decreto do silêncio acaba sendo os monarquistas. Os monarquistas começam a escrever livros contando a Revolução Farroupilha do ponto de vista deles. Dos vitoriosos. E aí os Farroupilha começam, não, né? Os Farroupilha estão vivos ainda, né? E principalmente o Domingos, né? O Domingos de Almeida? O Domingos de Almeida. Eu tenho problema com esse nome. O Domingos de Almeida, ele começa a recolher e começa a fazer um jornal, começa a explorar isso. Então eles começam a retomar a memória do Farroupilha, né? E quando é que o Bento se transforma digamos assim, nesse grande herói da história do Rio Grande do Sul? Com os netos, digamos assim, ou os filhos republicanos que tomam o poder no final do século XIX, que são Júlio de Castilho, Assis Brasil
com o fim do Império, né, com a proclamação da República, os republicanos precisavam de heróis, e daí surge com força Bento Gonçalves. Surge com força, porque aí, quando eu digo que eles são os netos, literalmente os netos. O Júlio de Castilho, o pai dele, era um expoente importante no Exército Farroupilha. Então, vários desses camaradas, eles, na realidade, tem uma resistência republicana no Rio Grande do Sul que nunca deixou de existir. E que quando começou o movimento republicano no final do século, no país inteiro, aí esse pessoal, né, e esses já os filhos e mesmo os netos, que começam a se despontar, né, na luta da República. E o Partido Republicano Rio-Grandense era um dos mais, junto com o de São Paulo, era um dos mais poderosos do país, né? Bento Gonçalves da Silva, líder da Revolução Farroupilha, presidente da República Rio-Grandense. Dentro do limite que a gente tem de tempo aqui, um pouco dessa história antes, durante e depois. Recebemos o historiador, museólogo e autor do livro Bento Gonçalves, do Nascimento à Revolução, uma biografia histórica. Giovanni Mesquita, muito obrigado. Obrigado pela aula aqui, volte sempre. Obrigado, então. Um abraço para todos. Lembrando que essa temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul é a segunda de 2025 e agora serão 4 episódios sobre a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Os próximos episódios serão sobre o Duque de Caxias, os Lanceiros Negros e o Vira-Casaca Bento Manuel. Você acompanha na Rádio Gaúcha, no YouTube de GZH, no Spotify e em outras plataformas para Carrefour. Há 50 anos alimentando o seu melhor. Sans Clube, vale muito ser Sans. Chegou o novo Chevrolet Onix, venha conhecer. Piracanjuba, 70 anos, viver bem é celebrar a nossa história. Copa Energia e Liquigás, energia que transforma vidas. E Blueville, tá em tudo, em cada grão tem uma história. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio, tchau.